o vereador Igor nessa comissão permanente de finanças. A comissão cresce também com a presença de Vossa Excelência, vereador. Saudar todos os presentes, as assessorias jurídicas, os vereadores, você que nos assiste pela TV Câmara. Nós vamos analisar uma urgência hoje referente à ISS, um projeto do governo que trata do assunto. Temos a presença, vamos ouvir o técnico da Secretaria da Fazenda, por favor, que poderia compor a mesa aqui para apresentar. Eu já passo a palavra para suas explanações. Obrigado, vereador. Boa tarde, Igor. Boa tarde, a presença dos assessores. Muito bem. Semana passada, o governo apresentou a esta casa um projeto de lei complementar. O meu nome é Hamilton Yamamula, diretor de tributos imobiliários da Secretaria da Fazenda, fiscal fazendário já há 22 anos na prefeitura. Ok? Eu também, então, voltando aqui, um projeto de lei que foi encaminhado a esta casa semana passada, que trata sobre alterações no Código Tributário Municipal relativamente à ISS. Só para contextualizar, o ISS, Imposto sobre Serviços, a lei federal que trata da regra matriz é a Lei Complementar Federal 116, de 2003, e ela sofreu uma alteração significativa ao final do ano passado, tá? Através da Lei Complementar Federal 157. Tá? Ela foi promulgada em 30 de dezembro de 2016, com um veto, e depois esses vetos foram cassados, em maio, pelo Congresso, em maio desse ano. Então, literalmente, a lei toda está publicada, promulgada. Ok? Muito bem. E o que trata, então, essas alterações que a Lei 157 promoveu na 116? 3 situações básicas, muito importantes. A primeira delas, talvez aqui de maior repercussão para os municípios, foi a alteração do local de pagamento do ISS, do local do pagamento do ISS devido, em relação a serviços de cartão de crédito e operações de leasing, e também planos de saúde. Tá? Porque na antiga lei, na 116, na redação anterior, esse ISS era devido onde o prestador estava estabelecido. Então, nós temos um exemplo de cartões de crédito onde estavam as financeiras, as administradoras. Provavelmente, em Ribeirão Preto não há nenhum administrador de cartão de crédito aqui estabelecido. E nessa alteração da 157, o ISS passou a ser devido onde está o tomador. Tá? Então, isso vai gerar uma pulverização desse ISS. Obviamente, o município vai ganhar muito em relação a isso, principalmente cartões de crédito e operações de leasing. Deve perder um pouco em relação a planos de saúde, porque nós temos 2 grandes operadoras de planos de saúde no município. Tá? Mas, de qualquer forma, então, tem essas contrapartidas. Uma outra questão. Do que especificamente? De perdas a gente não tem como saber, porque a gente não tem ideia de quanto de contratos prestados de empresas de Ribeirão Preto prestados para tomadores de fora. Isso é muito difícil saber, né? Mas a gente poderia fazer isso também. E a receita, Milton? Em relação à receita, a Confederação Nacional dos Municípios, no próprio site dela, ela fez uma projeção, através de PIB, uma estimativa, né? Prevendo para Ribeirão Preto um ganho de 43 milhões ano. Isso é uma estimativa da Confederação Nacional dos Municípios, por município. Não sei se exatamente vai se chegar a isso. Isso é uma incógnita ainda, tá? A gente vai ter que operacionalizar isso para entender bem como é que vai funcionar, porque isso é uma mudança muito grande. Tá? Então, isso aí vai demandar um certo trabalho aí para nós. Bom, outra mudança, então, que teve, foram incluídos novos serviços na lista federal. Tá? Só um exemplo, tá, para vocês terem uma ideia, aqueles serviços de streaming, né? Então, vocês assistem as séries na TV hoje, né, através de streaming.
isso não estava contemplado na lista da federal, isso entrou agora, entre outros serviços também entraram, tá? Não foram muitos, mas alguns entraram, então nós vamos ter que readequar, colocar também na nossa lista do município esses serviços, certo? A ideia, nesses novos serviços, a prefeitura tentou preservar a alíquota do determinado grupo, né? Daquele item, então, se aquela nova atividade está inserida num determinado item de serviço, o projeto de lei prevê, ela vai seguir a alíquota tal qual o restante dos itens, da alíquota do restante dos itens. Então, não há, digamos, aumento nessa situação. Houve alguma alteração de redação, né? Dentro de cada item, alguns itens foram acrescidos de algumas atividades, tá? Tipo, só para você ter uma ideia, no serviço de civicultura, etc., isso, descascamento de árvores, isso não havia especificamente no item. Isso aí foi incluído em determinados itens já existentes. Então, tem essas duas modificações, novos itens e inclusão de atividades dentro de itens já existentes. Isso também a lei está contemplando, essa adequação. Outra situação muito importante que a Lei Complementar Federal trouxe é sobre a alíquota mínima do ISS. Tá? Então, no seu artigo 8º-A da Lei Complementar 157, ela prevê que a alíquota mínima do ISS será de 2%. Certo? No seu parágrafo 1º, diz o seguinte: o imposto, o ISS no caso, não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima prevista no caput. Ou seja, a Lei Federal 157 está vedando qualquer benefício que os municípios ou o Distrito Federal dê que implique numa aplicação da alíquota mínima de 2%. Então, se já existe uma atividade com alíquota de 2%, não pode ter uma lei municipal diminuindo a base de cálculo dessa atividade. Senão você vai ter uma aplicação de alíquota menor que 2%. Ok? Exatamente. Tá? Então, a lei está prevendo que nenhum benefício fiscal de ISS que a aplicação seja menor que 2% de alíquota está vedado. Hamilton, você se importa se a gente for intermediando com pergunta? Não. Então, saudar a vinda, a presença do vereador Fabiano Guimarães, dessa comissão, vereador Igor, já falei, presença do vereador Zucoloto. Você falou serviços de streaming, então aqui tem Spotify, tem Netflix. Isso, exatamente. Tá. E nunca será uma alíquota inferior a 2%. Isso. E como a prefeitura vai fiscalizar isso? Isso é uma grande pergunta, na verdade. A lei, obviamente, muda, mas tem questões tecnológicas e, obviamente, a gente vai ter que ter alguma coisa, algum instrumento para tentar acompanhar isso. Mesmo a questão da administradora de cartão de crédito, isso vai trazer uma grande dificuldade para a gente fiscalizar, porque nenhuma delas está aqui. Tá? E a gente vai ter que criar algum tipo de obrigação, ou para as próprias administradoras, ou para até os estabelecimentos que usam a maquininha, para que tenha essa informação possa vir para nós. Evidente que não trata-se de uma questão de tecnologia da informação, que isso é plenamente factível, né? Eu acho que é uma questão de regulamentação do Ministério da Fazenda mesmo, criar já um software abrangente para o Brasil, no qual o munícipe, né, o cartão de crédito tem o registro de onde é a cidade do munícipe, e pelo sistema encaminhar isso aos cofres públicos. Do streaming? É 1.09, se não me engano. Bom, pode continuar? Bom, então, eu falei sobre a alíquota mínima, né, sobre a aplicação. E aí, então, está a própria Lei 157, ela alterou também a Lei 8.429, que trata da Lei de Improbidade Administrativa. Tá? E diz o seguinte, no seu artigo 10A, constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar
ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1º do artigo 8º da Lei Complementar 116. Ou seja, ela está criminalizando, dentro da improbidade administrativa, o município ou o agente político que ainda mantenha qualquer benefício fiscal de ISS. Certo? E aí, na própria lei, ela prevê também quais as penalidades. Na hipótese prevista no artigo 10A, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos e multa civil de até 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. Então, senhoras e senhores, o projeto de lei não só é para adequar o 157, mas também para, de alguma certa forma, alertar os agentes políticos sobre essa responsabilidade. Além dessa responsabilização para o agente político, tá, pelo ato ou omissão, em manter qualquer benefício fiscal de ISS em relação à alíquota mínima, há também, para o município, qual que é? A perda de arrecadação. Por quê? Se isso não for respeitado, a lei também prevê que o ISS que é devido normalmente aqui, pode ser devido aonde está o tomador de um modo geral, não só nas atividades já previstas. Entendeu? Então, por exemplo, se o município não acatar essas alterações e um outro município entrar com alguma ação, falando, não, os tomadores são daqui, mas apesar do serviço, na regra geral, é devido em Ribeirão Preto, se o município aqui é de Sertãozinho, o tomador é de lá, esse ISS pode ser devido lá. Tá? Se essa lei, se esse benefício não for cortado. Então, são dois problemas, um para o agente político e outro para a própria cidade, que é em questão de perda de arrecadação. Tá ok? Isso referente à alíquota mínima. Isso. O município não poderá abrir mão nesse caso ou em tudo que se refere... A lei de improbidade está mexendo em tudo que se refere a ISS? Especificamente sobre essa questão do benefício fiscal do ISS. Especificamente. Sim, mas no caso de serviços que a cidade já tem, que ela já cobra ISS. Então, exatamente isso que vai acontecer. Nós vamos ter que, nesse projeto de lei, está prevendo justamente para adequar a 157 ao corte de todos os benefícios fiscais existentes na legislação municipal hoje em relação à ISS. Corte. Tá? O corte, justamente nessa situação. Por quê? O que aconteceu? O governo mandou, no mês passado, o projeto de lei que tratava a substituição tributária do ISS, que também está incluído nesse projeto. Apesar de não ter nada a ver com a 157, também foi rejeitado. Tá? Por quê? Porque na lei da substituição tributária havia uma questão de redução de base de cálculo. Já prevendo essa questão da 157, já estava lá cortando aquele benefício. E aí não houve um entendimento dos vereadores em relação a 157. Tá? Então, nós estamos retomando isso por causa da própria responsabilidade. E agora vai ficar até mais completa, então. Sim. A categoria de advogado tem algum benefício fiscal de ISS? Não. Tem, mas isso não é tratado aqui. Tá? Não vamos dizer que não é um benefício. É um tratamento já previsto no Decreto-Lei 406, que já não está aqui. Né? Mas como ele paga fixo, não vamos tratar disso. Isso aqui já foi uma questão, na própria Lei Complementar 116, essa questão do ISS fixo, se havia caído ou não, já foi objeto de discussão. Tá? E tem esse entendimento também, que como é uma trata de alíquota e é ISS fixo, não podemos aplicar a alíquota mínima sobre ISS fixo. Tá ok? Porque a alíquota vai se aplicar sobre receita. Como ISS fixo não tem nada a ver com receita, não há, por enquanto, esse é o entendimento. Então, sempre que o assunto for ISS fixo, não é esse o assunto não é que esse nós estamos assunto, tratando exatamente. aqui. Podia conceder a isenção para o advogado da Câmara. Só então complementando então, só para a questão então da alíquota mínima, a questão então de novos serviços, a questão da alteração então sobre a questão do cartão de crédito, de leasing, e o último aqui a questão da substituição tributária que o governo voltou novamente, retoma aqui, já está previsto aqui. Tá. A questão do ISS é uma mera alteração não de interpretação, mas de norma da substituição tributária, né? Hoje ela é muito ampla e nós estamos restringindo, só para vocês entenderem, o Instituto da Substituição Tributária, para ir para o ISS, ela não é, digamos, aproveitado. Desculpe, mas não é por falta de regulamentação municipal? Não.
Porque é o seguinte, hoje... O Instituto da Substituição Tributária, ele não é aproveitado em Ribeirão Preto por conta de falta de regulamentação? Não, só eu me expressei mal. Existe a lei 1192, que trata de substituição tributária do ISS. E ela respeita a lei federal. Tá? Então, determinadas atividades que é devido no próprio município onde se presta, tá? Os tomadores de serviços, pessoas jurídicas, são obrigados a fazer a retenção do imposto, independente de onde esteja o prestador, se é de dentro ou de fora. Ok? O que acontece no Instituto da Substituição Tributária, de um modo geral, é concentrar o tributo em determinados agentes ou pessoas. Né? Você concentra a tributação em determinadas pessoas. Acontece que no ISS ela tem um efeito contrário, porque você, na verdade, não concentra, você pulveriza, na medida que, se é um prestador, ele presta para vários tomadores, eu estou distribuindo esse imposto para vários tomadores. Então, para a fiscalização, eu vou ter que fiscalizar 20 tomadores e não um prestador. Então, a lógica para a substituição tributária do ISS ela não funciona muito bem, certo? Justamente por esse motivo. Então, a regra, o que nós estamos alterando? Não, desculpa. O que nós estamos alterando? Nós estamos restringindo a substituição tributária para os prestadores de fora de Ribeirão Preto. Quando o prestador é daqui, não há substituição tributária, vai ser tributado o próprio prestador daqui e vai ser fiscalizado o prestador daqui. Essa é a alteração que nós estamos fazendo na questão da substituição tributária. Ok? Então, basicamente, senhoras e senhores, o projeto de lei trata desses aspectos. Adequação da Lei Complementar 157 na sua forma literal, tá? Preservando a questão da responsabilidade dos agentes políticos para não ter perda de arrecadação de ISS, e a questão da substituição tributária no seu critério de aplicação. Ok? Era isso. Alguma dúvida? Usa o microfone, por favor. O 1725 da Lei Federal, que fala sobre propaganda, inserção de texto... Veiculação. Isso abrangeria publicidade em pontos de ônibus? Pode ser que sim. Porque até então tinha um entendimento anterior à Lei Federal de que, na verdade, de que não seria enquadrado como ISS. A veiculação foi objeto de vedação na Lei 116. E ela voltou agora, então, apesar de uma terminologia diferente, mas basicamente é serviço de veiculação, exceto em meios de comunicação. Hoje a publicidade veiculada paga ISS para... na verdade, não a veiculação em si. Na verdade, seria os serviços... O serviço de publicidade, ele é feito na sede do prestador. Isso não foi alterado. E não do local da prestação. Isso, mas isso também não foi alterado. Isso não foi alterado. Não. Então, se o sujeito é prestador fora, ele vai pagar a publicidade em Ribeirão Preto, mas ele vai pagar o ISS na cidade de origem dele. Exatamente. Os vereadores gostariam de fazer algum questionamento ao Dr. Hamilton? Tudo bem? Depende da regra, depende do tipo de serviço. Se ele é devido onde se presta ou se é devido onde está o estabelecimento. A lei trata item por item, não item por item, mas determina quais atividades são devidas no local onde se presta e as demais é a regra geral, onde está o estabelecido. Ok? Mais alguma pergunta, senhores? Vereadora Gláucia? Bom, então, informar que o projeto está na casa, está na Comissão de Justiça, em análise, e assim que vier para a Comissão de Finanças, nós vamos então nos reunir para estudar o projeto e deliberar a respeito, ok? Tudo bem? Então, declaro encerrada a presente sessão da Comissão de Finanças.